Olá, meu nome é Luísa Penso Moraes e eu irei apresentar o trabalho intitulado Abuso Infantil e sua relação com a intensidade da dor, ansiedade e depressão em mulheres com fibromialgia, com a orientação da professora Patrícia Martin. A fibromialgia é uma doença reumatológica que acomete 2,5% da população nacional, sendo mais comum em mulheres em uma proporção de 9:1. Ela é caracterizada pela dor musculoesquelética crônica generalizada e pode estar associada a distúrbios psicológicos, sendo a ansiedade e a depressão os mais prevalentes. Tais características refletem de forma negativa na qualidade de vida dessas pacientes, visto que podem interferir na realização de suas atividades cognitivas e motoras. Diversas teorias tentam explicar a origem da fibromialgia. Dentre elas, destacam-se que fatores de estresse psicossociais e traumas físicos e emocionais, como o abuso infantil, podem ser gatilhos para o desenvolvimento dessa doença e agravo dos seus sintomas. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é determinar a prevalência do abuso infantil em mulheres com fibromialgia e a sua relação com a intensidade da dor, ansiedade e depressão. Trata-se de um estudo com delineamento observacional transversal, e a sua amostra é composta por mulheres maiores de 18 anos com diagnóstico de fibromialgia, de acordo com os critérios do Colégio Americano de Reumatologia, em segmento com o Serviço de Atenção Secundária da Região Metropolitana de Curitiba e integrantes do grupo de Facebook denominado Fibro Curitiba. Para a realização desse trabalho, foram utilizadas 2 escalas e 2 questionários, todos validados para o cenário nacional. São eles a Escala Numérica de Avaliação da Intensidade da Dor, a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, o Questionário de Impacto de Fibromialgia Revisado, que avalia a capacidade funcional dessas mulheres, e o Questionário sobre Traumas na Infância, composto por 25 perguntas que abordam o abuso físico, emocional e sexual e a negligência física e emocional. Além disso, apresenta 3 perguntas cujas respostas extremas remetem a uma infância perfeita, permitindo a identificação de respostas socialmente aceitas que podem não refletir a realidade dessas mulheres, o chamado índice de negação. Foram entrevistadas 97 pacientes com diagnóstico de fibromialgia. Dessas, 15 apresentaram o score máximo do domínio de negação, sendo excluídas da análise final. A amostra final foi de 82 mulheres com média de idade de 57 anos, variando de 36 a 72 anos. A maioria da amostra era casada, apresentava baixa escolaridade e trabalhava apenas em casa, não apresentando renda própria. Dentre as entrevistadas, 34% não responderam sobre a origem de sua renda e 52,1% referiu apresentar renda de 3 a 5 salários mínimos. Em relação ao histórico de abuso e negligência, todas as pacientes sofreram algum tipo de violência na infância, sendo a negligência emocional a mais relatada, por 89% delas. A violência sexual foi a menos frequente, porém demonstrou níveis alarmantes, sendo reportada por 35% das mulheres entrevistadas. Segundo a escala hospitalar de ansiedade e depressão, 54% das pacientes apresentavam ansiedade e 36,6% depressão provável. Observou-se maior frequência de ansiedade dentre aquelas que sofreram abuso sexual na infância. Por outro lado, os diferentes tipos de trauma na infância não estiveram associados a maior frequência de depressão. Foi analisado também que pacientes que sofreram negligência física apresentaram pior funcionalidade, maior intensidade da dor, quando comparadas àquelas que não foram negligenciadas, não havendo associação de outras formas de violência na infância com o score de funcionalidade e intensidade da dor. Observou-se correlação moderada entre o score total do questionário de trauma na infância e ansiedade e correlação fraca entre o score total do questionário de trauma na infância e funcionalidade. A análise final demonstrou que todas as mulheres avaliadas sofreram algum tipo de violência na infância, sendo que aquelas que sofreram abuso sexual apresentaram maior índice de ansiedade, e as mulheres com histórico de negligência física demonstraram maior intensidade da dor e maior limitação funcional. Finalmente, observou-se correlação positiva entre trauma na infância e ansiedade e limitação funcional.